Então, relembrando, né? Do e does a gente vai usar aqui nas negativas, né? E sim, também vamos usar nas questions, nas perguntas. Então, como é que eu vou fazer agora perguntas em inglês no presente? Temos aqui os dois quadrinhos para você comparar, né? Com o presente, é sempre importante comparar com o positivo, perdão. Então, as perguntas, elas vão funcionar da seguinte forma. Eu vou continuar precisando do auxiliar. Só que agora, esse auxiliar, ele vai vir aqui para frente, ó, da frase. O mesmo auxiliar vai continuar sendo sempre dessa galera e o mesmo does vai ser sempre dessa galerinha aqui, tá? Então, essa galerinha aqui vai continuar usando do. E essa galerinha continua usando does. Só que para fazer a pergunta, eu vou pegar ele e vou jogar ele para frente da pessoa, do sujeito que está fazendo a ação, e depois é que vai vir o verbo. Então, para perguntar, você trabalha? Do you work? Nós gostamos? Do we like? Eles fazem? Do they do? Oh, do sendo repetido. Do they do? Para a terceira pessoa, mesma coisa. Para perguntar, ele trabalha? Does he work? Ela tem? Does she have? E se for usando it, como é que ficaria? E se eu for perguntar assim, tem? Essa seria a pergunta no português. Tem? No inglês, eu vou precisar falar does it have? Eu tenho que ter o sujeito e o auxiliar, gente. Não esqueça, eu não posso falar simplesmente have no inglês. Não posso. No português eu posso. Tem? Você já entende que é uma pergunta. No inglês tem que ser does it have? E a gente tem aqui um exemplo, né? Ele perguntando para ela se ela toca violão, tá, gente? Guitar. Eu sei, poderia ser guitarra, mas não é. É violão. Então ele tá perguntando: do you play the guitar? Você toca guitarra, violão, viu? Como é safado? Pra errar é bem rapidinho. Guitar é violão. Aí eu sei que você vai se perguntar, mas como é que fala então guitarra? Electric guitar. Então, pessoal, eu acho que essa é a parte que gera mais dúvidas, tá? Então, eu peço muito que você preste muito bem atenção. Se for o caso, assiste mais vezes e estude a ordem dessas palavras, tá? Para fazer a pergunta, como a gente disse, a gente vai começar sempre ali com o auxiliar. Mas isso significa que a frase sempre vai começar com o auxiliar? Com do e does? Não, não é isso que eu falei. Eu quis dizer que ele sempre vai vir antes do sujeito, da pessoa principal da frase. Então, acompanhe aqui comigo. Para fazer a seguinte pergunta: você toca o violão? Que foi o que a gente viu antes. Eu vou usar do you play the guitar? Você é o do you, tá? Não existe do no português. Então, é você toca violão? Você toca violão? Para fazer outra pergunta. Seus amigos moram perto daqui? Do your friends live near here? Ou seja, seus amigos, que é o do your friends, moram, que é o live, perto daqui? Near here. Isso tudo aqui no último quadrinho é complemento, tá, pessoal? Complemento. Então, ele não vai seguir regra. A regra tá nessa estrutura principal aqui, ó. Esse escopo nunca vai mudar, tá? Eu sempre vou ter o auxiliar para que seja uma pergunta, o sujeito, ou seja, quem está fazendo a ação, e o verbo. O que pode ter é alguma coisa antes e também pode ter alguma coisa depois, mas não obrigatoriamente. Mas isso aqui vai ter que ter para que você faça uma pergunta. Então, por exemplo, se eu for perguntar se o Chris trabalha nos domingos, eu vou ter que começar a frase usando does. Does Chris work, que é o verbo, on Sundays? O Chris trabalha aos domingos? Assim eu tenho uma pergunta. Mesma coisa aqui. Para falar, lembra que para dizer chove muito aqui, esse chove tem que ser o it rains. Mas como é uma pergunta, a gente vai começar com o does. Does, porque para it a gente sempre usa o does, correto? Eu não uso o do. Então, does it rain
o verbo volta para a forma normal, porque é uma pergunta, eu tenho o auxiliar. Does it rain a lot here? Chove muito aqui? É assim que eu construo essa pergunta, tá? Por isso que eu digo, essa é a parte que mais gera dúvida em muitos alunos, por isso que a gente tem que exercitar bastante essa parte. Então, antes de a gente entrar nesses complementos anteriores, eu quero que você entenda justamente isso, né? Assim como lá no inglês, né, o nosso verbo ele volta aqui para a forma normal, não tenho mais conjugação por causa do auxiliar, e eu tenho sempre essa estrutura. Mas eu posso ter coisas antes. Por exemplo, na próxima frase, eu comecei perguntando aonde, que é a palavra where. Where significa aonde. Where é uma pergunta, então vou ter que ter auxiliar. Where do ou does? Nesse caso vai ser do, porque era your parents. Lembra o que é parents? Pais, né? Então, onde seus pais moram. Só vou jogar o verbo, porque a gente não precisa mais mexer, né? Lembra que o verbo volta para a forma normal dele, por causa do auxiliar? Assim como na negativa. Então, where do your parents live? Próxima também, how often. How often significa com que frequência. How often é uma pergunta? Beleza, então vou precisar de auxiliar. Do ou does, só que nesse caso é você, então é how often do you wash, que é o verbo lavar, your hair, seu cabelo. Com que frequência você lava seu cabelo? Mais uma frase. Começamos a frase com what. What significa o que ou qual, depende do contexto, né? Mas cuidado com a pronúncia dele, hein? Não vai abrir muito essa pronúncia para what. Não. What. Nesse caso era these words, ou seja, esta palavra. Palavra word significa palavra, né? Word significa word. Esta palavra é uma coisa e está no singular. Então é um it. Então eu vou ter que usar o auxiliar does. What does this word mean? Mean, para quem é de anotar, anota que é o verbo significar. To mean significa significar. It means significar. Então, o que esta palavra significa? Olha como a gente não tá traduzindo do you does. Ele só tá aqui pra encher linguiça mesmo, tá, gente? É só para isso que ele serve. Para dizer que é uma pergunta. E você não deve esquecê-lo. Você tem que usá-lo. Por fim, a gente tem o how much. How much é quanto. Quanto does, porque eu vou ter um it. How much does it cost to fly Rome? Quanto custa? Lembra que para dizer quanto custa, eu não tenho alguém, quanto isso custa. Não, é quanto custa. Ou seja, eu vou ter que usar um it. Não tem nada ali no português, não tem nada na frente do verbo. Então, how much does it cost to fly Rome? Eu não posso chegar e falar how much cost to fly Rome? Que na verdade significa quanto custa viajar ou voar, né? Você vai viajar voando para Roma. Então, eu preciso ter tudo isso para formar o custa. Lembra lá em cima quando eu falei tem e era does it have? Ou seja, custa vai ser does it cost? Se for uma pergunta. Então, how much does it cost to fly Rome? E agora vai a dica que vale ouro. Treine muito essas estruturas. A gente vai ter um exercício muito legal lá na aula de correção e no seu material para você fazer, só para você treinar essas estruturas. Então, sempre se pergunte, se é uma pergunta, eu vou ter o auxiliar do e does, pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos até o assunto que estamos vendo agora. Você precisa memorizar essa estrutura para que você faça com mais naturalidade as perguntas dentro da sua cabeça. Naturalidade e corretamente, obviamente. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, porque isso aqui é a parte mais chata da aula. Já vou lhe dando um aviso, é onde a gente vai bater muita tecla. Estrutura vai te ajudar pra caramba. Muito. Memorize esse quadro aqui, analise bem certinho o que tá em cada lugar, porque quanto mais você repetir isso na sua cabeça, mais você vai memorizar. E lembrando,
Do a gente usa para estas pessoas e does para estas pessoas. Ou seja, eles gostam de música? Do they like music? Mas se for ele, sozinho, só uma pessoa, no singular, terceira pessoa, does he like music? Gente, já vou avisando, campeão de erro isso aqui, tá? Se liga para você sair na frente, então dedica seu tempo a estudar essas estruturas aqui. Para finalizar, então, antes da gente dar uma geral no nosso mapa mental total, a gente vai falar um pouquinho sobre como eu faço perguntas utilizando aqueles advérbios de frequência que a gente viu antes. Em geral, para fazer perguntas, a gente só vai usar o always e o usually. Porque para você fazer uma pergunta, você geralmente vai perguntar, né? Com que frequência você faz tal coisa, né? Ou então, você sempre vai lá? Você geralmente faz aquilo? Não? Então, a gente quase sempre vai estar usando o always ou o usually, tá? E aonde que ele vai nessa estrutura? Aonde ele já ia antes do verbo. Continua, você só vai acrescentar mais uma palavra e ela vem antes do verbo. Então, para perguntar a seguinte pergunta: Chris sempre trabalha nos domingos? Que é parecido com essa frase que a gente tinha aqui, né? Chris trabalha nos domingos, só que aqui a gente está acrescentando o sempre. Does Chris always work on Sundays? Ele vem antes do verbo, tá? Mesma coisa. O que você geralmente faz nos fins de semana? What? Temos uma palavra antes do do e do does, que pode ter, mas continua sendo uma pergunta, então tem que ter o do. What do you usually, geralmente, faz, que é o verbo fazer, é o do, at weekends? Memorize estruturas, eu não me canso de falar, vai te ajudar muito a automatizar isso, tá? Quando você entende isso, você não fica mais preso à repetição de frases, você realmente consegue construir milhares de opções na sua cabeça. Então, estude essas estruturas. Ou seja, o always e o usually vão continuar vindo antes do verbo, assim como eram nas frases afirmativas. Uma meia hora atrás que a gente viu lá, mais ou menos na metade da aula. Uma frase pronta, muito utilizada no inglês, para você perguntar para alguém o que essa pessoa faz, qual que é o trabalho dela, né? É importante a gente saber isso. Você pode perguntar, what's your job? Não tem problema, né? Qual que é o seu emprego, seu trabalho. Mas você também pode perguntar, what do you do? What do you do? Ou seja, o que você faz? O que a pessoa entende que você está perguntando qual que é o trabalho dela. No caso aqui, ele respondeu, I work in a bank. Eu trabalho em um banco. Ou seja, what do you do significa o que tu faz. O que você faz, né? Em português a gente pode falar de várias formas. Então, olha a repetição do auxiliar e do verbo. Você vai se sentir um pouco estranho quando você falar. É natural, mas deixa fluir, tá? Quanto mais você deixar fluir, quanto mais você repetir essas frases em voz alta, mais o seu cérebro vai entendendo que é ok, tá tudo bem falar, tá tudo bem, parece um pouco estranho, mas é normal, e ele vai se acostumando e vai ficando natural para ele. Porque a vida inteira ele tá acostumado a falar português, aí de repente você começa a falar inglês, para ele é um pouco assustador, mas ele vai se acostumar, não se preocupe. Então, minha gente, chegamos à última parte do nosso mapa mental, né? Revisando então, para fazer perguntas, eu simplesmente vou pegar o auxiliar que estava aqui na negativa e vou jogar para frente. Sem o not, porque não estamos fazendo negativas, e sim perguntas. E o verbo, ele vai voltar para a forma natural dele, correto? Essa foi a estrutura de perguntas.